Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao 18º encontro da My Hotels Academy. Esse encontro acontece todas as quartas-feiras às 19 horas, ao vivo, exclusivo para donos de hotéis e pousadas que querem acelerar os seus resultados e terem times engajados, equipes estruturadas e processos eficientes para terem melhores resultados dentro das suas propriedades. Aqui eu ensino vocês como acelerar, os resultados dentro do seu hotel de uma forma prática, simples e para você trazer realmente dicas, e conseguirem aplicar essas dicas no dia a dia. Então são coisas muito práticas e de muita mão na massa para que vocês tirem o máximo proveito real, que não seja só um conteúdo teórico e que vocês realmente consigam levar para a prática e implementar aí no hotel de vocês. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Maíra Tomé, eu sou fundadora da My Hotels Academy, sou especialista em gestão de pessoas e liderança, com passagem por grandes nomes dentro da hotelaria, principalmente da hotelaria de luxo, que fez parte de toda a minha trajetória. Então passei por Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, o Copacabana Palace, onde eu fui reconhecida entre os melhores líderes do hotel. E aí hoje eu trabalho dentro da minha empresa, que é a My Hotels Academy, que atende especificamente a hotéis, a donos de hotéis e pousadas que querem acelerar os seus resultados. Então eu tenho uma oportunidade de trazer toda essa bagagem da hotelaria de luxo e de excelência que eu passei nos melhores hotéis a nível mundial para dentro do hotel de vocês e aqui num canal em que a gente consegue ter uma troca muito genuína, uma oportunidade de troca real, em que no final da aula eu abro também para vocês tirarem dúvidas, fazerem perguntas, trazerem o contexto de vocês. É sempre bom ouvir vocês e é assim também que eu vou cada vez montando uma aula mais assertiva e mais específica para atender as necessidades, as dúvidas, as demandas que vocês trazem. Então é um prazer enorme para mim estar aqui. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse canal que é feito com muito carinho para vocês aí dos hotéis, tá bom? Então o tema de hoje a gente vai falar de 4 sinais de que a sua equipe está desmotivada e como que vocês conseguem reverter esses sinais na prática. Então, por que é importante, a gente identificar esses sinais? Por que eu decidi trazer esse tema aqui essa semana? Porque eu vejo muitos hotéis, muitos donos de hotéis com turnover muito alto dentro das suas propriedades, ou seja, as pessoas estão indo embora, não estão querendo ficar. E muitos donos são pegos de surpresa. Eu até tenho uma pergunta que eu faço no diagnóstico, que eu tenho oferecido alguns horários ao longo das semanas para fazer com os donos das propriedades. E quando eu pergunto o quanto eles conseguem prever a saída das pessoas, as respostas são sempre que eles conseguem ter muito pouca previsibilidade da saída das pessoas, Eles são pegos de surpresa nesse turnover. Então, em geral, os donos acham que está tudo bem, que a equipe está rodando bem e de repente as pessoas pedem para ir embora. Eles não conseguem identificar esses sinais de que as equipes estão desmotivadas e eles, consequentemente, também não conseguem agir para converter essa situação a tempo e com isso a rotatividade continua alta e o NPS também fica muito difícil de subir, Então a desmotivação na hotelaria, ela muitas vezes ela não aparece como uma reclamação aberta, Os colaboradores no hotel não vão lá bater na sua porta, no seu escritório para reclamar do clima, eles não vão falar que eles estão desmotivados, que eles estão se sentindo mal, mas você consegue sentir isso no dia a dia se você prestar atenção nesses sinais que eu vou falar agora. E você consegue ver isso não só no clima que você sente nas pessoas, mas também no seu NPS, na satisfação dos hóspedes, no turnover que você tem dentro da sua propriedade, Então, hoje eu vou te mostrar aqui 4 sinais que são silenciosos e como que eles se demonstram, Como que eles se manifestam ali no dia a dia e o que você consegue fazer para reverter essas situações, tá? Qual que é o maior benefício da gente conseguir, então,
identificar esses sinais que a sua equipe está desmotivada? Bom, basicamente porque se você identificar esses sinais, eles te permitem agir antes do colaborador, né, da sua equipe ali. E para você que é dono, né, em geral, a gente está falando tem pousadas e hotéis menores em que os donos lidam diretamente com o colaborador que atende na operação, mas se você é um pouquinho maior, você já tem ali um time de gerência, né? Então, para você que tem esses hotéis maiores, estou falando diretamente para essa equipe de gerência sua, então de você em relação a eles. Identificando esses sinais, você consegue agir antes que os seus gerentes, né, que os seus líderes ali comecem a gerar conflitos na equipe, comecem a se tornar tóxicos mesmo dentro do hotel, dentro da equipe toda, e consegue responder a isso de uma forma mais rápida e mais assertiva, né, antes que isso gere más respostas, digamos assim, para os hóspedes, e antes que isso comece a baixar seu NPS e a gerar reclamações de geral dentro do hotel. Então, conseguindo identificar esses sinais, você consegue ter uma maior previsibilidade do seu serviço, dos seus padrões, né, sendo cumpridos, e consequentemente o seu nível de serviço, da consistência, né, ali que você consegue proporcionar. Se eu não identifico, né, esses sinais que eu vou dar aqui para vocês hoje, basicamente o que acontece é que você continua tendo pessoas desmotivadas, você não age a tempo de convertê-las, você acaba sempre tendo um turnover alto e um nível de serviço baixo, né, dentro do seu hotel, porque os colaboradores estão desmotivados e basicamente, assim, um time desmotivado, ele não vai ter energia nunca para atender as demandas do hóspede da forma que você espera, né, e muito menos encantar, fidelizar. Isso tudo demanda muita energia de quem está motivado, de quem quer brilhar, de quem quer realmente fazer a diferença na operação. E para você conseguir fidelizar realmente o hóspede, os seus colaboradores, eles precisam estar com essa energia, né? Fazer com que eles queiram isso, né, na operação. E isso não só impacta no clima, no NPS, no turnover, mas impacta também no seu faturamento diretamente, né? Porque se um hotel bem gerido, ele tem em média 50% ali de hóspedes que são habituais, né? São de hóspedes, a ocupação é feita de hóspedes que retornam sempre ao hotel, né? Então é muito importante que a gente cuide da motivação desses colaboradores para que eles continuem alimentando e nutrindo esse relacionamento com esses hóspedes que são, no fundo, que mantém ali a base de faturamento, né, do nosso hotel. Faz sentido aí para vocês? Sim? Oi, Sônia, tudo bem? Tudo bom? Que bom te ver aí! E aonde as pessoas mais erram identificando essa desmotivação no time? Justamente, o maior erro são os donos de hotéis ignorarem mesmo os sinais que o time dá, porque antes de um pedido de demissão, existem muitos sinais que, quando a gente sabe identificar, eles nos permitem agir a tempo de converter. Então, igual a insatisfação do hóspede, né? Se vocês pensarem, se a gente percebe ou se a gente recebe um comentário ruim nos canais digitais, né, ou na pesquisa de satisfação que ele responde depois do check-out, não tem muito que a gente possa fazer além de pedir desculpas e melhorar numa próxima estadia, né? Mas se ele nos der, e isso, assim, se ele der uma segunda chance, né? Mas se ele nos dá a oportunidade de saber dessa insatisfação, né, durante a estadia, tem sempre muita coisa que a gente pode fazer, né? Então, com os colaboradores é igual. Se ele já está ali para pedir demissão, não tem muito que a gente possa fazer. Mas se você consegue identificar aqueles sinais de desmotivação e de insatisfação antes dele pedir a demissão, tem sim muita coisa que te permite converter, né, e reverter essa situação. Então, por onde que a gente começa a identificar esses sinais? Justamente conhecendo, né, quais são esses sinais e estando atentos a eles, né? Então, o primeiro sinal, vamos lá, são 4 sinais que eu vou dar aqui para vocês hoje. O primeiro sinal é o silêncio nas reuniões, briefings e reuniões que vocês tenham. Esse, para mim, é o sinal mais gritante, quando eu faço consultorias, é das principais coisas que eu observo quando eu busco índice de motivação e de engajamento da equipe. É o quanto as pessoas estão
ativas mesmo, participando ali das reuniões, né? Então comecem a reparar se as pessoas participam das reuniões de vocês, se os gerentes participam, se eles trazem ideias, se eles trazem sugestões, críticas, melhorias, problemas mesmo, né? Porque quando as pessoas não estão participando, não é porque elas estão bem, né? Não é porque elas estão concordando com tudo aquilo que você está falando, é justamente porque elas já nem veem sentido mais, né, em falar o que elas estão pensando, elas acham que elas não vão ser ouvidas, que não vai adiantar nada, que tudo sempre vai continuar do jeito que é. Né? Então elas não veem muito propósito ali em participar. Então uma dica para você começar a incentivar essa participação e esse engajamento, eu vou te dar 2 dicas para esse sinal específico, tá? Primeiro, deixar claro para elas que você quer ouvi-las nas reuniões, você quer ouvir opinião, você quer ouvir sugestões. Parece óbvio o que eu tô falando, mas se você não expressa isso, e quando eu falo expressar isso, é verbalmente e na hora que elas trouxerem as ideias, porque muita gente fala que quer ouvir, né, e que tá aberta a ouvir e tudo, mas toda vez que a pessoa fala alguma coisa, aquilo ou é desconsiderado, ou a pessoa não consegue, muitas vezes é interrompida na ideia. Então, incentive, diga isso com todas as palavras, que vocês querem ouvir, que eu estou aberta a sugestões, quero muito que vocês tragam quais são as maiores dificuldades, onde que eu posso ajudar mais vocês, onde que a gente está tendo mais dificuldade na operação. Então, queira ouvir de fato, né? E ouvir até o fim, e críticas e sugestões, tudo, incentive isso, agradeça as pessoas, né, por essas participações, ouça realmente com ouvidos de ouvir, né, de atenção plena ali, sem interromper, e fazer com que a pessoa realmente sinta que o comentário dela tem valor. Né? Então não basta você só dizer que comentários são muito bem-vindos, fiquem à vontade se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar. A pessoa precisa sentir que isso é genuíno, precisa ser genuíno para que a pessoa sinta que é genuíno. Né? Então busquem isso primeiramente, né? Deixar claro para as pessoas que você tem interesse na opinião, na sugestão, na crítica, que é muito bem-vinda, porque é assim que a gente desenvolve. Então, a primeira coisa para a gente combater esse silêncio é realmente as pessoas terem consciência de que a opinião delas, o posicionamento delas sobre qualquer assunto é bem-vindo. A segunda dica é começar a fazer reuniões num formato mais dinâmico, que isso também é algo que eu às vezes eu vejo muito que as pessoas até gostariam de ouvir mais dos colaboradores e têm esse interesse de forma genuína, só que elas montam as reuniões de uma forma em que os colaboradores têm muito pouca oportunidade de se colocarem. Então, quando eu digo para começar a fazer reuniões mais dinâmicas, o que eu estou dizendo? Em vez de você trazer soluções, traga mais perguntas. Né? Então, traga mais perguntas do que soluções, do que informações. Por exemplo, em vez de você falar, olha, na próxima semana a gente vai ter um evento grande do Banco X acontecendo aqui no nosso hotel, com X participantes, a gente vai ter um check-in de 50 pessoas, X horas e tal. Em vez de você já vir com tudo isso, né, montado e armado, porque obviamente você como dono de hotel já olhou para aquilo e já sabe o que vai acontecer, troque isso, né, por pedir isso, por solicitar essas informações aos gerentes, ao time que está ali na frente, né? O que a gente tem de importante na próxima semana, gente? Qual que é o nosso foco? Claro que você já sabe, mas esse tipo de perguntas incentiva a que eles se engajem com o que está acontecendo, com que eles busquem, com que eles se interessem, tirem relatórios, se preparem para a reunião mesmo, né? Porque isso também envolve... Se as pessoas vão para a reunião já sabendo que chega lá e você já traz tudo mastigado, elas nem se preocupam em preparar, em buscar o que vai ser feito, o que precisa ser falado, porque você já dá tudo de bandeja, né? E isso também os coloca numa zona de conforto muito grande e que impede o desenvolvimento, né? Porque para você se desenvolver, para a gente desenvolver os colaboradores, a gente precisa tirá-los, né, um pouquinho dessa zona de conforto. Então, fazê-los ali se engajarem com o que está acontecendo, buscar informações, trazer respostas. Então, isso também, criar essas reuniões mais dinâmicas, em que eles realmente tenham um papel mais ativo, além de só ouvir e compreender a informação que está sendo passada. Tá? Então, não traga tudo mastigado, né? Senão sempre
tudo vai depender de você, porque as pessoas não estão habituadas a irem buscar essas informações, né? Então é também uma forma de você incentivar a autonomia e o desenvolvimento do time e começar cada vez mais a conseguir sair do operacional, porque se você traz sempre tudo mastigado, tudo sempre vai depender de você, né? Então, em vez de dar a solução para reclamações, pergunta, por exemplo, o que vocês sugerem a gente fazer nessa situação que o hóspede reclamou? Porque isso é outra questão. Sempre quando tem uma reclamação, o dono de hotel ele vem assim, né? Vou resolver, só eu sei resolver e eu vou fazer melhor do que todo mundo e eu vou lá e só eu sei fazer e o hóspede só vai respeitar a mim. Darará. Só que isso te coloca numa posição. E depois vocês falam pra mim, né? Não, mas eu quero sair da operação, eu quero me tornar mais estratégico. É totalmente incompatível, né? Então, você precisa deixar que as pessoas tomem frente das situações, por mais difíceis que elas sejam. Claro que é aos poucos e que as pessoas precisam ser desenvolvidas para isso, mas é você ir soltando, né, essas situações e deixando que o time inicialmente comece ali aos poucos com situações menos delicadas e depois para as mais delicadas. E nem sempre eles vão fazer tão bem como você, nem sempre eles vão brilhar como você, mas você tem que lembrar que também no começo você também não brilhava e você também tinha dificuldade, e você também né, tinha suas inseguranças. É assim mesmo, mas você hoje só faz dessa forma porque você já fez esse processo. Então você precisa permitir que as pessoas dê espaço para que as pessoas se desenvolvam, porque senão você nunca vai conseguir sair da operação, tá? Então a primeira coisa é isso. E por que eu acho que esse sinal do silêncio nas reuniões, ele é o mais preocupante de todos, né, dos 4 sinais que eu vou falar aqui para vocês hoje? Porque tem muitos donos que acham que esse silêncio na equipe é bom, é uma coisa positiva, é porque tá todo mundo concordando, tá todo mundo em consenso, né, em acordo. E na verdade, o que você tem ali não é uma concordância, né? É uma falsa harmonia montada por um time que queria estar em tudo quanto é lugar, menos ali. Né? Então eu sei que às vezes é desagradável ouvir isso que eu tô falando e gera uma certa angústia, mas às vezes eu acho que é necessário, né, vocês terem esse olhar. Quando o seu time, vocês imaginem, são pessoas completamente diferentes, com realidades diferentes, histórias diferentes, né, formações diferentes, enfim. Então elas pensam diferente. Não tem como todo mundo concordar o tempo todo. Então, se está todo mundo concordando o tempo todo, você pode ter certeza que, no fundo, não é uma concordância. É uma falsa harmonia. As pessoas simplesmente não estão se expressando, né? Se sentindo com liberdade para se expressarem. Então, não achem isso bom, tá? Busquem que as pessoas se participem. E às vezes eu tenho situações e clientes que são o oposto, né? Eles falam, nossa, mas a minha equipe ela é muito calorosa, eles se empolgam muito nas reuniões né, e às vezes se exaltam um pouco. Falei, cara, mas isso é maravilhoso, porque isso significa que eles realmente estão engajados, eles realmente se preocupam, eles querem saber da ocupação, eles querem saber se o hóspede está bem, eles querem saber da operação, se a operação está funcionando, né? Aquilo mexe com eles. E isso é sinal de engajamento, né? Quando os colaboradores não se manifestam e tanto faz, se deu errado, né, ou não, a operação, se teve problema, se teve reclamação, se eles não sentem isso, é porque eles já, de certa forma, já começaram a ir embora, né, já estão ali desengajados, tá? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é quando vocês começam a notar que os colaboradores só cumprem e fazem o mínimo solicitado, né? Então eles fazem o padrão, cumprem ali o padrão que você estabeleceu, mas sem brilho no olho, sem vontade, sem aquele sorriso sincero, sem aquela coisa genuína. E esse é um sinal muito comum e que também costuma chamar muito pouca atenção dos donos. Por quê? Porque no final das contas os padrões estão sendo cumpridos, a operação está rodando de certa forma, né? Várias vezes, quando eu estou fazendo diagnóstico de gestão, as pessoas, os donos me respondem que eles não têm conflitos, né, que a equipe trabalha em harmonia, e aí quando eu pergunto com que frequência que o time antecipa as necessidades dos hóspedes ou proporciona ali momentos, né, memoráveis, eles me respondem que nunca ou muito raramente. Ou seja,
as pessoas estão fazendo o mínimo possível, né? Cuidando ali só do obrigatório. Os padrões existem para guiar, né? Para estabelecer uma régua e uma consistência ali no atendimento, mas não é para... Os padrões, eles não existem para engessar a operação, né? Para criar robôs ali respondendo, fazendo check-in, fazendo check-out, arrumando os quartos e caminhando pelos corredores do hotel. Muito pelo contrário, os padrões existem justamente para que a equipe não precise pensar no operacional e consiga focar no que realmente importa na experiência do hóspede, né? Do diferencial, do brilhar, do colocar energia em ser autêntico, em trazer a sua personalidade ali para os padrões. Para isso, a gente só consegue elevar o nível de serviço, né? E trazer essa elegância e essa excelência quando a gente não está preocupado se o computador vai funcionar, e se eu sei fazer, e se eu sei apertar a tecla certa, e se eu estou escrevendo no lugar certo. Quando você está preocupado com isso, você não consegue ir para o outro nível de atendimento, de dar um sorriso genuíno, de esperar realmente com vontade o hóspede, né? De receber ali de uma forma hospitaleira de verdade. Você está muito focado ali na operação, porque você não tem padrões definidos, você está sempre pensando como que você vai fazer. E os padrões, eles servem justamente para você sair disso. Olha, você já sabe como você tem que fazer, o padrão já está estabelecido. Agora, o nosso cérebro vai para o próximo nível, né? Então, é igual você, dono, que não consegue sair do operacional. Não é por isso que você não consegue chegar no estratégico. Quando que a gente consegue chegar no estratégico? Quando o operacional está resolvido, quando os padrões estão estabelecidos, quando o time está rodando. Aí a gente consegue ir para a estratégia e é aí que a gente consegue dar o próximo passo no negócio, né? Atingir outro nível. Para quem está lá no seu time na operação, é a mesma coisa. O padrão, ele não serve para engessar, ele serve para a pessoa conseguir atingir o próximo nível de entrega, né? Vocês já pensaram o quanto que isso converte em faturamento, né, no final do ano? O que realmente fideliza, e eu vou fazer umas contas aqui só para vocês terem noção. O que realmente fideliza é um sorriso sincero, é um tom de voz entusiasmado em receber aquele hóspede novamente. É isso que fideliza, não é padrão. Padrão não fideliza. Se você fizer um check-in falando toda a frase bonita que está lá dentro do padrão engessado, aquilo não fideliza ninguém. Né? Se o recepcionista vai fazer um upsell e não fala do quarto com brilho no olho, realmente, provavelmente ele não vai converter, aquele upsell não vai acontecer. Né? Eu lembro de quando eu trabalhava no Sofitel, eu era a rainha do upsell. Eu já chegava no turno e eu via todas as suítes que tinha para vender, né? Os quartos superiores que estavam livres, né? E aí eu já colocava como meta vendê-las ao longo do meu turno. Eu reservava, eu fazia a chave já, ficava tudo ali separadinho. A minha conversão de upsell para as suítes, né, para os quartos superiores, era de quase 100%. Eu separava no sistema, eu ia lá na suíte ver se estava tudo certo, eu já deixava a chave pronta, eu ficava só esperando o hóspede chegar para eu fazer o discurso ali, né, fazer o pitch de vendas, ir lá mostrar a suíte, tinha todo um discurso já preparado para cada quarto e tal, e no final das contas converter aquilo em venda. Né? Vocês já pensaram o quanto de faturamento funcionários como eu era na época rendem para um hotel no final do mês, no final do ano? Né? Na época, eu conseguia um aumento da diária, quando eu fazia o upsell, eram diárias mais caras, né? Mas o upsell, ele correspondia ali a uns R$400 na época. Isso há, sei lá, quase 15 anos atrás. Se eu fizesse um desse por dia, era 12 mil a mais no final do mês. 144 mil reais a mais no final do ano. E eu fazia muito mais do que um por dia. Igual eu falei para vocês, em cada turno eu separava as suítes, eu vendia 3, 4 por turno. Era muita coisa. Então, e é isso, né? Eu aqui estou falando do upsell com valores mais altos, mas colaboradores que estão engajados, eles vendem em qualquer lugar, né? Pode ser em qualquer ponto de venda do hotel, né? Teve uma ação também que a gente fez, que foi muito interessante, que serve de referência para vocês, em que a gente implementou
uma ação de venda em que cada garçom, quando o cliente pedia um café, ele tomava o café, o garçom esperava uns minutos e depois ele oferecia um segundo café. Esse segundo, cada café, custava R$12. Então, se eles vendessem, cada garçom vendesse 10 cafés a mais, né, 10 cafés extras ali, que ele não teria vendido se ele não tivesse oferecido, se ele vendesse 10 cafés extras por dia, seria um faturamento de R$120 no dia, 3.600 no mês, R$43.200 no ano, com 10 cafés por dia, vendidos por um garçom. Tá? Então, a gente, nesse ano que a gente implementou isso, o faturamento subiu muito. E eu tô falando de um café, de você treinar um colaborador para oferecer um café extra. Olha que ação simples de você implementar, só que para isso o colaborador tem que estar motivado, né? Agora, é aquilo, colaborador desengajado faz isso? Faz como eu fazia? Né, de preparar a suíte, de ir lá ver se tá tudo certo, de preparar a chave, de ter um discurso bonito, de ir animado, mostrar. Não faz. E se não faz, não vende. E se não vende, você tá perdendo dinheiro. É isso. Faz sentido, gente, por aí? Manda um joinha aí pra mim. É isso. É isso. Como que a gente faz, então, para incentivar esse que eu chamo do extra mile, né? Esse ir além dos padrões, né, dos nossos colaboradores. E aqui eu tenho uma dica valiosa que parece óbvia, mas que quase ninguém faz, que é deem um porquê. Por que que eles trabalham? Por que que os gerentes trabalham? Por que que os colaboradores trabalham? Por que que eles devem querer fazer aquela experiência do hóspede inesquecível? Por que que isso é importante para o hotel? Por que que isso é importante para o hóspede? Por que que isso é importante para o colaborador? O que que eles vão ganhar com isso no final das contas? Às vezes, muitas vezes, vocês, donos de hotel, esquecem de deixar isso claro. Por que que é importante para o colaborador que está ali na linha de frente? O que que ele vai ganhar com isso? Por que que é importante para ele, para o hóspede? Para você, para o hotel, para quem? Por que que eu vou querer fazer isso? Né? Então, assim, quando eu falo que parece óbvio, parece mesmo óbvio, né? As pessoas têm que saber a razão pelas quais elas fazem as coisas. Na prática, ninguém faz. Tá? Muitos donos, é muito raro você ver os donos que deixam claro mesmo para as pessoas o porquê que elas estão ali, porquê que elas trabalham, porquê que elas querem, porquê que elas devem querer encantar o hóspede de verdade, sabe? Por que isso? Por que essa paixão? O que elas ganham com isso? Né? E pode ser muita coisa, pode ser reconhecimento, pode ser um bônus no final do mês. Na época que eu fazia os upsells que eu estava contando para vocês, eu não vou lembrar exatamente de quanto era, tá, gente? Como eu falei para vocês, já foi há uns aninhos. Mas eu ganhava uma porcentagem do valor do upsell. O meu salário já era bom na época e com isso eu quase dobrava o meu salário. Então era muito bom. Isso incentivava não só a mim, mas como outros membros da equipe também a quererem fazer isso. E você aí no seu hotel, às vezes fala, não, mas eu vou dar incentivo para tudo, eu vou dar... Não é melhor você vender do que você morrer lá passar a noite com a suíte vazia? Vale muito mais. No final das contas, o seu hotel, no final do ano, se você for fazer as contas, você pagando esses incentivos, o seu faturamento é muito mais alto. Então todo mundo ganha. Né? Então isso acabava incentivando muito. E no final das contas, a gente brigava por suíte para vender. Era incrível. Era literalmente a equipe, não, essa aqui eu já separei para mim, essa daqui eu já fui lá ver, essa aqui sou eu que vou vender. Era assim, né? Então, eu tinha, além disso tudo, né? Além do incentivo realmente no salário, eu tinha reconhecimento público, né? Eu tinha metas do hotel que eu ajudava a bater, eu tinha reconhecimento financeiro por isso. Então, e é importante falar que quando eu comecei a fazer, eu fazia pelo reconhecimento e pela cultura, tá? Eu era muito apaixonada pelo Sofitel, pela Accor, não sei se tem alguém aqui na aula que é da Accor. É uma rede incrível, incrível, eu sou completamente apaixonada pela Accor.
os valores, a cultura, o quanto que aquilo é vivido, era lindo de viver, e eu trago um pouquinho de todos os hotéis que eu passei, eu levo comigo e hoje eu levo para os meus clientes. E a Accor foi um marco muito importante para mim e me trouxe muito essa paixão pela cultura hoteleira e pela cultura que eles viviam lá dentro. Hoje, dentro do meu programa, eu replico muitas práticas que eu aprendi também dentro da Accor. Então, é isso. Quando eu comecei a fazer, eu não fazia pelo valor financeiro. Não tinha esse reconhecimento na época. Eu acho importante falar isso para vocês, porque eu não fiz só pelo dinheiro, né? Eu fazia mesmo pelo reconhecimento. Eu gostava, eu me destacava, aquilo trazia resultado para o hotel. Eu era reconhecida na frente de todo mundo, eu batia as metas todas. Então, eu só comecei a gerar tanto valor, né? É isso, né? Quando a gente começa a se destacar e a gerar muito valor dentro do hotel, aí aquilo começou a chamar atenção e eles falaram: nossa, a gente pode usar essa estratégia para incentivar outras pessoas também a terem essas iniciativas. E aí foi aí que surgiu essa porcentagem para incentivar outros colegas também e também para reconhecer, né, a minha participação no lucro do hotel. Então, se a sua equipe está fazendo por fazer, o seu NPS sempre vai ser mediano. Não tem como a gente encantar com equipe desengajada. É impossível, gente, não tem jeito. Você vai no mínimo cumprir padrão, a pessoa vai sair ok, não vai reclamar, vai falar que seu hotel atendeu o que era esperado. Agora, surpreender, fidelizar, encantar, não tem como com as pessoas fazendo o mínimo e o básico, né? Então, por muito que a equipe cumpra ali os padrões, se o seu NPS é mediano, o seu faturamento em geral também tem média para ser, tem margem para ser muito maior do que ele é, e a sua diária tem margem para aumentar. Ou seja, você está deixando dinheiro na mesa. Fez sentido para vocês? Boa, boa, boa. Muito bom. O terceiro sinal que eu quero trazer para vocês são os micro-rombos na escala, né? Que são os famosos atrasos, faltas que começam a acontecer. E aqui, quando eu tô falando isso como um sinal realmente, né, de desmotivação, de desengajamento da equipe, é quando você começa a ver que as pessoas atrasam com muita frequência. Então pode ser realmente um sinal de falta de engajamento, ou pode ser, e que eu também vejo com alguma frequência, falta de rigidez de vocês como donos e se você tem gerentes, dos seus gerentes com os colaboradores, falta de rigidez nas regras, né? De não cobrar aquele 10 minutos atrasado, acaba virando normal, e acaba, quando você vai normalizando isso, vai virando cultura. E todo mundo acaba já esperando que as pessoas cheguem atrasadas. E se for essa segunda opção, né, de ter ali você ser muito flexível, muito compreensivo e não cobrar, de certa forma, aqueles 10 minutos, 5 minutos, etc., vale aí uma conversa, tá? Explicando a questão de respeito com os horários dos outros membros do time, etc. Eu não vou entrar nesse assunto nessa aula, tá? Não é a proposta aqui, mas vale acender aí um alerta amarelo e ver se esse sinal ele não está atrelado, se ele não está acompanhando os outros sinais que eu estou falando aqui hoje. Né? Então, quando ele vem sozinho, né, você vê que a pessoa que o time está engajado e tal, que eles estão ali trabalhando bem e que eles fazem esse extra mile que eu estava falando para vocês, e eles chegam atrasados, provavelmente você só é flexível demais, não está cobrando, tá, né? Não está sendo tão rígido com os padrões, e aí eu acho que vale sim uma conversa em questão de respeito dos horários dos colegas de equipe, etc. Mas aí talvez o problema não seja engajamento. Agora, se as pessoas estão atrasando, se eles fazem o mínimo possível, se você vê isso associado a outros sinais, aí esse atraso provavelmente ele é também um sinal de desmotivação e de desengajamento, tá? E como que a gente converte isso? O colaborador se sentir desmotivado para chegar no hotel, que é isso que a gente está falando, né? Quando as pessoas começam a
chegarem atrasados com muita frequência, essa desmotivação para chegar no hotel passa muito pelas pessoas se sentirem desvalorizadas, pouco reconhecidas, pouco ouvidas, pouco valorizadas mesmo, né? Então, muitas vezes também de se sentirem estagnados, sabe? De você acordar para fazer sempre o mesmo, sem uma perspectiva de desenvolvimento, sem uma perspectiva de crescimento. E aí, nesses casos, é fundamental que vocês comecem a ter, se vocês ainda não tiverem, reuniões semanais, 1 a 1, individuais, né? Para você realmente ouvir o colaborador e entender que momento ele está, quais são os desafios, o que ele está buscando, como que você pode ajudar a desenvolver. Os problemas são pessoais, são dentro do hotel, é falta de desenvolvimento, é outra perspectiva, ele não está satisfeito, é a liderança, é o colega, é o ambiente, é o que está acontecendo. Você só vai saber quando você olhar no olhinho dele, assim, e conversar de uma forma, criar, né, essa confiança e esse ambiente para que ele realmente consiga se expressar. Porque senão esses atrasos eles vão se prolongando, pode até chamar atenção, mas eles estão ali cumprindo tabela, né? A primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão embora. Então é muito importante a gente entender, a gente tentar traduzir esses atrasos, né? Esses atrasos são simplesmente falta de disciplina ou eles estão traduzindo realmente uma falta de motivação, falta de vontade de estar ali, tá? E essa dica, ela serve também pro próximo sinal de desmotivação que eu quero que vocês aprendam a identificar. E esse que eu vou falar agora, que é o último sinal, ele é gritante e ele incomoda demais. E eu tenho a certeza que vocês já presenciaram em algum momento. Que é um clima ácido, em que existe sarcasmo nos comentários, em que existe fofoca nos corredores, em que as pessoas falam mal uma das outras, de você que é gerente, de você que é dono, dos outros colaboradores. Então, esse clima ácido de, às vezes a gente está numa reunião, é um colaborador que dá uma alfinetada no outro, quando você vê essas coisas, que às vezes para você que é dono, pode parecer que seja uma coisa só pontual ali, né? Uma brincadeirinha, nunca é, tá? Deixo para vocês esse sinal, nunca é. Uma alfinetada em público, esse sarcasmo, essa piada que joga o outro num lugar de desconforto e às vezes de vergonha mesmo, ele, 99% dos casos, não é por acaso. Existe coisas ali, insatisfações por trás, que a pessoa está engolindo e que meio que extravasa nesse sarcasmo, nessas piadas desagradáveis, nessas fofocas dos corredores e tal. Tem muita coisa aí que as pessoas não estão conseguindo expressar, tá? Então, esse sinal, ele é grave. Igual nós falamos, esse clima é muito ruim, é péssimo, é muito ruim de trabalhar assim. Eu tenho certeza, se vocês já têm aí uns anos de hotelaria e já passaram por algumas equipes, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso. E é muito desagradável e a pessoa sempre, no final das contas, acaba... É questão de tempo até a pessoa sair ou gerar que outras... causar toxicidade a ponto de outros saírem. Então, é um clima tóxico. Tá? Isso é sinal de desmotivação e de desengajamento e que já tá, não é um desmotivamento, por isso que eu falo que aqui é grave, porque é uma coisa que já não tá só na pessoa, né? Já tá impactando todo o time. Porque essas piadinhas e essas coisas, elas começam a afetar o dia a dia de todas as pessoas. Parece mentira, mas assim, grande parte mesmo dos meus mentorados, e olha, eu já dou mentoria vai fazer 9 anos agora. Muitos passam por essas situações diariamente em que os donos das empresas, né, eles não se dão conta. E muitas vezes por exemplo, essas situações que geram esse desconforto, muitas vezes o colaborador chegar, o gerente chegar e não dar bom dia, por exemplo, para o colaborador. E todos os dias, aí, sei lá, 5 dias na semana, 3 dias ele dá bom dia, 2 ele não dá. Esses 2 que ele não dá bom dia parece uma besteira,
né, contado assim, mas aquilo tem um impacto muito grande na pessoa, né? Porque a pessoa não é só o bom dia, é tudo que envolve o porquê que não deu bom dia, não tá satisfeito com o meu trabalho, não tá gostando de mim, não me quer na equipe, não tá, sabe, não gosta da minha personalidade, prefere o outro, eu não tenho futuro aqui. É uma coisa que vai gerando na cabeça da pessoa que chega a um certo ponto e o simples fato de não dar bom dia começa a ficar tão grande que a pessoa começa realmente a se desmotivar e a criar um monte de coisas na cabeça que às vezes é real ou não, mas acaba gerando o turnover, a pessoa acaba pedindo para sair, tá? Então, cuidado com esses climas ácidos que às vezes parecem pontuais para os donos, né? Parece que é um comentário aqui, uma coisa ali, e não é, tá? Porque isso tem um impacto muito grande em quem está recebendo essas piadas, em quem está fazendo essas fofocas, em quem está sendo o tema da fofoca, né? Porque a pessoa sente aquilo de alguma forma, tá? Faz sentido aí para vocês? Então, assim, se você tem esse tipo de sinal, acende um sinal vermelho e realmente busque criar um clima de trabalho mais positivo, tá? E isso passa, vou dar aqui 3 dicas. Como que você combate esse clima ácido? A primeira dica é a mesma do sinal anterior, né? Tenham sessões 1 a 1 e entendam as insatisfações das pessoas, criem um espaço para que elas consigam se expressar com você, para que você tenha a oportunidade de resolver e elas não levem isso numa alfinetada, numa fofoca, num clima ruim fora ali, né, no dia a dia do trabalho. Tá? Então a primeira dica é essa: estabeleça sessões 1 a 1 e criem esse espaço para que vocês consigam resolver os conflitos e eliminar, né? Não ficar incentivando isso. Segunda dica para você acabar com o clima ácido é você investir em reconhecimento. Semanalmente, coloque meta mesmo. Porque eu sei que a vida do dono é corrida, tem muitas demandas, tem sempre muita coisa para resolver, tem sempre muita reunião para participar, etc. Mas se você está vivendo nesse clima, isso está impactando o seu NPS, a satisfação dos seus colaboradores, que consequentemente impacta a satisfação dos seus hóspedes, que consequentemente impacta o seu faturamento. Tá? Então, é prioridade, dedique tempo a isso. Então, invista em reconhecer todos os colaboradores semanalmente. Porque você ter essa meta, né, de fazer ali um mínimo de reconhecimento semanal, te ajuda a ter essa visão. O que eu estou fazendo? Eu reconheci, não reconheci? Coloca lá um quadrinho, um checklist mesmo do que você tem que fazer da semana. É tirar um tempinho ali, guarda, separa um bloco na sua agenda para você realmente se dedicar a reconhecer as pessoas, né? Fazer com que as pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas. Isso gera um clima muito mais positivo e produtivo, e eu garanto para vocês que parece um milagre, parece que mágica, parece passe de mágica. O reconhecimento ele tem um impacto muito positivo nas pessoas e naturalmente as pessoas ficam mais abertas, mais tolerantes, mais flexíveis, mais dispostas, mais motivadas, mais engajadas, com mais energia para encantar o hóspede, com mais energia para aumentar o seu NPS, para fidelizar seus clientes, para aumentar seu faturamento. Tá? Então, o seu papel é cuidar de pessoas. Primeiro porque são pessoas, depois porque o seu negócio depende dessas pessoas, né? Então, é isso. Primeira dica, faça 1 a 1. Segunda dica, invista no reconhecimento do trabalho das pessoas, porque mesmo que as pessoas estejam fazendo aquilo que você espera, isso merece muito reconhecimento, né? É justamente porque às vezes a pessoa entra nessa, não, mas não está fazendo mais do que obrigação, digamos assim, né? Isso é um erro enorme. As pessoas estão fazendo bem o trabalho que é suposto elas fazerem, elas merecem muito reconhecimento, muito agradecimento e muita satisfação por estarem fazendo bem feitos. Então, é seu papel, é seu dever ali como dono, como líder, reconhecer isso no dia a dia. Porque é isso que dá energia para elas continuarem fazendo. Porque se elas acreditarem que aquilo não faz diferença,
né, que elas não estão fazendo mais que obrigação, com que energia elas vão continuar fazendo isso? Não faz sentido, né? A terceira dica é não tolere fofoca. Sempre que surgir alguma fofoca, conduza de forma que quem trouxe a fofoca seja incentivado a resolver esse problema diretamente com a outra pessoa envolvida, né? Então não dê espaço para que a pessoa venha na sua sala, sente ali e fique dissertando alguma coisa sobre outra pessoa. Ah, porque fulano faz isso, porque fulano faz assim, porque o outro não sei o que lá. Não, é que quando eu digo não tolere, não dê espaço nem para a pessoa falar, literalmente. A pessoa fala, mas fulano tá agindo assim, você já conversou com essa pessoa? Então, eu não vou te ouvir, você tenta resolver com essa pessoa primeiro. Se você não conseguir resolver diretamente com essa pessoa, aí sim, vem a mim que eu vou marcar uma reunião e não é eu e você, é eu, você e essa pessoa. Quando você faz isso, você acaba com a fofoca, porque você coloca a pessoa numa posição em que a pessoa primeiro se questiona várias vezes antes de te levar a um problema. Depois você cria a cultura da pessoa tentar resolver o problema antes de levar para você, o que torna muito mais produtivo, né, a resolução de conflitos. E quando você cria essa situação e incentiva que as pessoas conversem entre elas para resolverem os problemas, as fofocas naturalmente, a cultura de ter fofoca vai acabando. E às vezes, aqui eu dei o exemplo da pessoa vir falar, né? Mas às vezes a pessoa não vai vir falar para você. Muitas vezes vai, mas algumas vezes ela não vai. E você sabe que tá rolando aquele rumor, que tá rolando aquela fofoca pelos corredores. Então é muito importante você já pegar essa situação, chamar as pessoas envolvidas e falar, olha, tá acontecendo assim, tá sendo falado isso, o que tá acontecendo, como que vocês estão se sentindo, eu queria ouvir a posição de uma, a posição de outra, para que a gente acabasse com essa situação. Se vocês começam a fazer isso, vocês fazem uma, duas, três, eu garanto para vocês que antes de começarem as próximas fofocas, eles vão se questionar se realmente vale a pena, tá? Então você cria uma cultura ali que é de intolerância à fofoca. A Anaísa perguntou, mas dentro de uma equipe, cada uma com o seu jeito. Como fazer o reconhecimento? Conversar com ela sozinha ou na frente da equipe? Motivando ou pode acontecer o contrário? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Mas dentro de uma equipe, cada uma com o seu jeito. Como fazer o reconhecimento? Olha, reconhecimento é sempre bem-vindo, tá? Então, o reconhecimento, o que é importante vocês fazerem? Sempre quando a gente vai chamar a atenção de um colaborador, né, quando é um feedback construtivo, a gente tem tendência a chamar na sala, a trazer aquela privacidade, fazer um feedback estruturado e tal. E quando a gente vai elogiar, a gente vai no posto de trabalho da pessoa e fala, nossa, você arrasou, nossa, foi demais isso, nossa, excelente, você mandou super bem. A mensagem que a gente passa com aquilo é que o feedback construtivo, né, o negativo, ele tem muito mais peso do que o positivo. Então aqui está perguntando como dar esse reconhecimento. Dê o mesmo peso para o reconhecimento do que você dá para o feedback negativo. Faz sentido? Faça com o mesmo empenho e com a mesma estrutura do que você faz o construtivo. Então chama mesmo. Se você chama na sua sala para falar o negativo, chama na sua sala para falar o positivo. Fala, olha, fulano, eu queria te falar hoje que aconteceu assim, assim, assado, eu me senti tão bem, fiquei tão feliz com aquilo que você falou pro hóspede, o hóspede saiu encantado, fidelizado, a gente precisa incentivar mais esses comportamentos, você cresceu muito, você se desenvolveu, é bonito de ver, é gostoso de ver esse seu sorriso genuíno com o hóspede quando chega. Então façam mesmo, do mesmo jeito que você faz pro construtivo, tá? Fez sentido, Naís? Ai, que bom. Boa. Que bom, que bom. Então é isso, gente. Vou resumir aqui, então. De nada, imagina. Vou resumir em tudo que a gente viu aqui hoje, tá? Então, pra gente fechar. Desmotivação da equipe raramente é gritante,
ela sussurra, ela é silenciosa na sua operação. Então, quando você aprende a ler os sinais cedo, você consegue agir antes de virar turnover, antes do seu NPS baixar, antes do seu faturamento cair, tá? Então aprendam a ter essa visão sobre o time, porque o seu resultado ele depende do time. Identificar cedo te permite intervir antes dos conflitos, antes do mau atendimento e antes da queda de padrão, tá? Então, se você não olhar para isso, você vai acabar normalizando o morno aí no seu hotel, né? Então, acaba que gente boa vai embora, o atendimento fica uma coisa burocrática e robótica, e o hóspede acaba não voltando, tá? Então, quais são os 4 sinais aqui que a gente viu hoje? Silêncio nas reuniões. Então, a gente viu que silêncio não é concordância, é desengajamento, tá? É uma falsa harmonia. Segundo sinal, as pessoas fazendo só o mínimo, cumprindo só o padrão, né? Padrão ali sem brilho no olho, sem vontade. Isso não fideliza e não aumenta a NPS e não encanta nenhum hóspede, tá? Então, dê propósito para as pessoas, dê reconhecimento quando fizer sentido e celebre, né, com as pessoas as vitórias delas. Terceiro, micro-rombos na escala. Terceiro sinal, né, quando começam a ver atrasos e faltas combinados com outros sinais. Pode ser sinal de desmotivação. Então, comecem a fazer 1 a 1 semanal, desenvolver as pessoas até vocês conseguirem realmente entender o que está acontecendo. Quarto sinal, clima ácido, né? De ter sarcasmo, de ter fofoca. Tá aqui, acendam o sinal vermelho, né? Realmente mantenham a sessão 1 a 1 para vocês conseguirem entender as raízes dos problemas, dos desafios, dos conflitos das pessoas. Façam reconhecimentos semanais para valorizar o que está sendo bem feito e tolerância zero à fofoca, tá bom? Então, antes da gente encerrar, eu queria abrir para vocês para pergunta, mas antes da gente abrir para pergunta também, deixa eu fazer um convite especial para você que está aqui me assistindo, quem está assistindo agora na aula, quem está assistindo gravado também. Se você é dono de hotel ou de pousada, eu estou oferecendo um diagnóstico gratuito feito diretamente comigo, em que eu vou mapear os pontos fortes do seu hotel, identificar pontos cegos da sua gestão e te ajudar a montar um plano de ação estratégico para você ter melhores resultados e acelerar o seu hotel. Então, se você tem interesse, se isso faz sentido para você, aplica. Eu vou deixar o link aqui agora no chat e vou deixar o link na legenda aqui também da aula, tá bom? Deixa eu pegar aqui para vocês, espera aí. A Viviane tá falando... Muito feliz por essa oportunidade, muito obrigada por todas as informações e contribuições para o meu crescimento profissional. Ai, que legal. Obrigada, Viviane. Ó, mandei aí o link do diagnóstico. Então, não percam essa oportunidade. Acho que é uma oportunidade única de vocês fazerem um diagnóstico da gestão de vocês entenderem aonde tem pontos que vocês podem ter melhores resultados na gestão de vocês, para estruturar times engajados e processos eficientes, para você conseguir acelerar os resultados por aí, tá bom? Essa sessão, como eu falei para vocês, é feita diretamente comigo, então eu abro alguns horários ali durante a semana e, claro, as vagas são limitadas, mas eu vou agendando por seleção e por ordem de chegada das solicitações, tá? Então, e se você não se inscreveu ainda no canal, viu, gente? Para quem não está inscrito no canal, se inscreve lá no YouTube para você conseguir acompanhar as aulas. Então é isso, gente. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Sempre bom estar com vocês. E a gente se vê na próxima quarta, tá bom? Beijo, beijo.